Ele nos resgatou como cristão, né? Para ter bem claro assim, olha, nós estamos aqui na face da terra para praticar as boas obras, para isso que nós fomos criados, né? Então, assim, alguma provocação, talvez a gente exagere um pouco, né? Mas vamos pensar assim, ó, vocês estão num clube, tá? Num clube, sei lá, algum clube. Esse clube é bom, e aí você tem que pagar uma mensalidade, né? Aí, se você paga a mensalidade e faz parte desse clube, aí você usufrui, né, dos benefícios da comunidade, de um monte de coisa boa, né? Então, assim, tá? Eu sei que isso é um exagero, mas assim, a gente tem que pensar assim, quando você, nas aulas passadas, né? Deus está falando que criou-nos para as boas obras. E a gente falou também assim, né? Jesus falando, o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Para evangelizar os pobres, né? Para libertar os cativos, para tirar as pessoas da prisão, né? Então física e espiritual em todos os sentidos. Então, quando você olha aquilo que Jesus falou para si, e depois isso serve para nós, assim, não dá para imaginar que com aquilo que Jesus falou, a igreja, que ela se restringe a 4 paredes, né? Quando você vê a atuação de Jesus, né? E aí a gente falou um pouco de John Wesley também, então você vê assim, peraí, né? A igreja não pode ficar achando que tudo acontece aqui nas 4 paredes, vão trazer as pessoas vêm aqui, aí quem está aqui é abençoado, né? Não é bem esse conceito, né? Então eu exagerei com esse negócio do clube, né? Então, assim, a Bíblia deixa também bem claro, assim, nós somos um povo separado de Deus, né? Os valores desse mundo não podem estar no nosso coração. Mas Jesus nunca falou, ele falou que é um povo separado, mas ele nunca falou que não é para a gente estar no mundo, né? Então, acho que essa reflexão hoje, eu acho que é uma das reflexões bem importante, né? De um lado, a igreja é um povo santo, né? Chamado para fora do mundo, a fim de pertencer a Deus. De outro lado, é um povo mundano no sentido de renunciar à sua cidadania do outro mundo e de ser enviado de volta ao mundo para testemunhar e servir. Então, falei também nas outras aulas, né, que os discípulos, e principalmente Jesus, era criticado pelos religiosos, sacerdotes daquela época, porque ele falou assim, Jesus se mistura com os pecadores, né? Aí o que Jesus falou? Eu não vim para salvar, eu vim para salvar os doentes, né? Não vim aqui para salvar os sãos, eu vim salvar os doentes, né? A igreja, ela tem que olhar o mundo, não para abraçar os valores do mundo, mas ela tem que estar no mundo, né? Tá. Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Nós somos a ênfase correta da santidade da igreja. Mas se você não olhar de uma maneira mais ampla, você acha que essa santidade é para você se retirar do mundo e se isolar, né? E isso não é o que Deus espera da gente, né? Acho que eu não sei se eu já comentei, né? Uma vez eu vi assim, alguém dizendo assim, olha, no carnaval, né? Aí os cristãos lá no retiro, graças a Deus que nós estamos aqui no retiro enquanto o mundo está lá no carnaval, né?
E aí a reflexão assim, devia estar triste. Não dizendo assim, graças a Deus que a gente está aqui salvo e o resto está lá no mundo, pulando carnaval, fazendo coisa errada. Mas deveria estar com o coração triste, intercedendo e orando por aquelas pessoas, né? Mas não, é meio frio assim, que bom, né, que a gente está aqui, com Deus aqui. E enquanto o mundo está fazendo um monte de coisa errada, como se aquilo fosse alguma coisa descartável. Mas quando você vai no coração de Deus, é diferente. Deus ama essas pessoas, estão sofrendo por elas, e a gente deveria ter o mesmo coração, né? Então, assim, é claro que também a gente tem essa crítica que muitas vezes o cristão abraça os valores do mundo, né? Assim, eu preciso ficar rico, eu quero ficar importante, eu quero ser uma pessoa influente e começa a se enaltecer só com essas coisas, né? Então, aí também não está errado, porque é um pensamento mundano, mas não é isso que Deus está falando, né? É para você ser santo espiritual, mas ter amor por aqueles que não estão no reino de Deus, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Nós temos que ser santo, a gente tem que ser diferente daqueles que estão no mundo, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente tem que estar no mundo para falar de Deus, para servir de exemplo, né? Para testemunhar, né? E eu acho que às vezes a gente esquece um pouco esse lado, tá? E a gente começa a achar que aqui é o céu, aqui é o paraíso, aqui é tudo bom, e esquece da nossa responsabilidade, né? Com o mundo, né? E assim, a gente falou dos bodes, foi dos bodes, que a gente bodes e cabritos, foi isso que a gente falou? Bodes e ovelhas. Bodes e ovelhas, né? E a gente deixou bem claro, peraí, a gente tem que ser aquele que ajuda as pessoas necessitadas em todos os sentidos, materialmente, espiritualmente, não é? E os bodes são aqueles que, né, não têm essa percepção, né? E quando Jesus fala assim que eu estive com fome, você não me deu de comer, né? Estive com sede, você não me deu de beber, estive nu e você não me deu um agasalho, uma roupa. Então, assim, a gente deixou bem claro, né? Assim, Jesus se identifica tanto com essas pessoas necessitadas que quando a gente tem uma indiferença e não liga, é como se estivesse fazendo com ele, né? E a gente também trouxe o exemplo assim, vamos dizer que você seja o pai de uma criança e alguém judia o seu filho, ou o seu filho está passando por uma necessidade e algum sofrimento grande. O que é que o pai sente, né? E o Alex falou assim, não, o pai muitas vezes tem uma dor maior do que o próprio filho, né? Então, para a gente ter bem claro assim, que essas pessoas que sofrem, que são necessitadas, Jesus se identifica tanto, por isso que ela fala assim, estive com fome e você não fez nada por mim, né? Porque a dor dessas pessoas, ela impacta diretamente o coração de Jesus, não é? Então, assim, olha, quando Jesus fala assim, vocês são o sal da terra, né? E ele também diz assim, olha, vocês são a luz do mundo, né? Então, assim, a igreja, de fato, ela é radicalmente diferente do mundo, né? Mas também, assim, olha, pensa bem, né? Aí você tem um pedaço de carne, né? Aí o sal aqui está desse lado aqui e a carne está aqui, né? E o tempo vai passando, a carne vai estragando, daqui a pouco ninguém consegue comer a carne. Sei para que serviu o sal? Para nada, né?
Então, quando Jesus fala assim, a igreja, vocês cristãos, são sal do mundo, é para entrar no mundo, né? É para estar na carne ali, para dar sabor e proteger e para não estragar. É isso que Jesus está falando. Vocês são a luz do mundo, né? Então, assim, a luz do mundo, aí a luz fica dentro das quatro paredes da igreja, assim, como é que você vai iluminar o mundo? Você não vai iluminar o mundo dessa forma, você tem que estar fora, né? Então, acho que essa é mais uma chamada de Jesus, né, para que a gente acorde como cristão, de que assim, a gente tem uma dupla identidade, tá? A gente precisa ser santo, diferente do mundo, mas a gente tem que estar no mundo para dar bom testemunho, para ajudar, para fazer aquilo que está no coração de Deus, né? Então, assim, a provocação, né, quando a gente faz assim, será que a gente não é um clube assim? É uma provocação mesmo, né, para a gente pensar. Será que a gente está no bem bom aqui? A gente faz um monte de reunião, gente, né, aí que está boa, está saindo de onde está boa mesmo. Está muito boa, né, Nora? Mas assim, a gente nunca pode esquecer desse outro lado, que Deus nos colocou ao mundo, mas a gente tem que estar com o coração assim, aceso e aberto para quem está fora dessa comunhão com Deus, não é? Então, olha, essa aqui é a palavra de Jesus, né? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo, né? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, né? E também ninguém acende uma candeia, uma luz e coloca debaixo, né, de uma vasilha ou debaixo de uma mesa, né? Pelo contrário, você coloca num lugar alto, apropriado, para que ilumine, né? Aí Jesus está dizendo para nós e para a igreja, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, né? Aqui dentro da igreja, nas quatro paredes, diante dos homens, né? Para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, tá? Então, assim, essa é a provocação que eu trouxe, né? Aí eu vou fazer assim, ó, tem algumas perguntas, tá? Assim, para a gente pensar. Você é cristão, né? Será que estamos sendo a luz e o sal na comunidade onde estamos inseridos, né? Qual a nossa principal dificuldade para superar o desafio de ser a luz e o sal, olhando a sociedade, a comunidade que nos cerca, né? O que podemos fazer individualmente? O que podemos fazer, por exemplo, como um grupo, que a gente se une nesses grupos, não é? Ou o que podemos fazer como igreja, tá? Vou deixar essas perguntas. Então, eu vou sugerir assim, quantas pessoas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, não, 18, 30, 31, 32. Pronto. 6 grupos de 5 pessoas, pode ser? Vocês se unem aí e vão discutir assim, pelo menos durante 10 minutos, assim, e daí, né? Ó, vou deixar isso aqui na tela e vamos discutir em grupo, se puder orar também, vamos orar, tá? Dá para vocês se movimentarem? Que legal, né? Que legal ouvir vocês aí. E vamos terminando aqui, né? Mas assim,
acho que tudo isso vocês já conversaram, né? Então, uma enfermeira cristã no hospital, um professor numa escola, eu estou falando do individual, tá? Uma secretária no escritório, qualquer lugar onde vocês trabalham, você pode ser luz e sal, né? Assim, aí a gente não pode esquecer isso, né? Impacto na vizinhança, né? Então, assim, se a gente é cristão, os vizinhos, primeiro, acho que vão ter que perceber que a gente educa bem os nossos filhos, que a gente tem bons modos, e depois ser aberto, né? Não pode ser introvertido, mas ser aberto, alguém que estende a mão a quem precisa, né? E às vezes não é só porque é pobre, às vezes é uma pessoa, não precisa ser pobre para você poder ajudar, o seu vizinho pode estar precisando de alguma ajuda, né? E a igreja unida, né, mesmo um grupo de comunhão, acho que alguma coisa sempre a gente pode fazer, né? Mas acho que tem que ter isso no coração, né? Então, pelo menos na nossa INC, vira e mexe, a gente vai lá ajudar a Jaçanã, não é a comunidade aqui, mas é desde a Vila Mariana lá, mas que a gente também possa ser tocado por Deus, assim, para enxergar também a comunidade, né? Então, já ouvi, tá? Gente falando, vamos distribuir panfletos pela vizinhança, pelo menos. Primeiro, como o doutor Samuel falou, vamos botar uma placa, né? Porque a pessoa olha lá, alguém falou assim, acho que a Mônica, parece uma sociedade secreta, né? Ninguém pode entrar, né? A gente era uma maçonaria japonesa aqui. Dia das Crianças para a comunidade, quem sabe, né? Para angariar simpatia e conhecer a vizinhança, né? Cuidado dos idosos, isso a gente já tentou fazer lá na Vila Mariana, identificar pessoas carentes ao redor da igreja, etc, né? Mas eu acho que foi legal, então, a gente refletir, conversar, não é? E queria terminar assim, com uma coisa que vocês já ouviram, talvez, acho que a maioria já ouviu, né? Então, diz que um escritor um dia estava andando assim pela praia, aí ele viu um menino, assim, um garotinho, né, de 12 anos assim, aí diz que ele pegava as sereias do mar, estrelas do mar, né? Vou levar uma bronca da sereia. Estrelas do mar, ele pegava e jogava de volta. Aí o escritor falou assim, o que você está fazendo, menino? Ele falou assim, não, se eu deixar essa estrela do mar aqui, vai chegar o sol e elas não vão aguentar o sol e vai morrer. Aí o escritor viu esse monte de estrelas do mar ali e falou assim, menino, mas você é doido, né? Tem tantas estrelas do mar aqui, né? E aí o menino falou assim, olha, tudo bem que tem um monte, mas essa aqui, por exemplo, pum, eu salvei. E aí ele continuou, virou as costas lá para o escritor e continuou. E aí essa pequena historinha diz, né, que no dia, o escritor disse que não conseguiu dormir, aí no dia seguinte de manhã ele foi ajudar o menino lá a catar as estrelas do mar, ou seja, faça a sua parte, né? Não fique achando que ninguém vai resolver o problema do mundo, mas acho que Deus se chama para fazer a sua parte, né? Então vamos terminar com uma oração, tá? Acho que eu vou pedir para a Raquel orar por nós. Você pode orar, Raquel? Muito obrigada, Senhor, por esse momento que a gente pode compartilhar um pouco, conhecer um pouco mais da tua palavra e também da importância imensa que é ser o sal e luz. E obrigada porque o Senhor nos chama a atenção. Nós temos tanta dificuldade muitas vezes, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a realmente brilharmos e não deixarmos e trazermos sabor, Senhor, ter profundidade no nosso redor, no nosso trabalho, nas nossas atividades
atividades durante a semana, na rua, no trânsito, na escola, onde for, Senhor. Porque esse mundo é tão carente de Ti, mas que a gente não se acomode, Senhor. Que a gente não fique no nosso conforto, nesse nosso mundinho, mas que realmente a gente faça a nossa parte, Pai. Que a gente seja obediente a Ti mesmo, Senhor. Que o Senhor nos perdoe tantas vezes que nós deixamos de fazer a tua vontade, nós nos esquecemos que dependemos de Ti, precisamos de Ti, Senhor. Eu quero colocar, Senhor, cada um de nós aqui, visitados, nossas famílias, a semana que se inicia, Senhor, esta igreja que é uma bênção para tanta gente, que possa ser uma bênção maior ainda, onde nós estamos, Pai, nesse bairro, nessa comunidade. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, domingo que vem, o link continua, né? Link, qual é o seu tema? Link, do link que vem?